Então, com o nosso próximo domínio, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu ver o que você falou, Estela. Falo sim, Estela, pode deixar. Depois, no final da aula, eu passo para você, tá bom? Aí você confere aí com suas anotações. Pessoal, vamos lá, então. Agora, nós vamos passar para o nosso próximo domínio, tá? Já conversamos sobre o domínio amazônico. Vamos agora conversar sobre o domínio do Cerrado, tá certo? Domínio do Cerrado. Bom, esse domínio, pessoal, o domínio do Cerrado, como vocês podem ver, é esse domínio aí, né, vamos chamar assim, né, do meião brasileiro, né, dessa parte aí que pega basicamente o centro-oeste do país. Ele também é um domínio que se assemelha muito com o seu bioma, tá? Então tem bastante características aí, né, do bioma cerrado. E vocês vão ver também que a maioria das informações vocês já conhecem, é só a gente dar uma relembrada, tá bom? Vamos começar então, né? Clima, pessoal. Como que é o clima do domínio do Cerrado? O clima, pessoal, é um clima tropical, tá? Que pode ser chamado de tropical típico ou tropical continental. Mesma coisa, tá? Tropical típico ou tropical continental. Quais são as características do clima tropical, né? Quais são essas características do tropical típico, do tropical continental? São as características do nosso clima aqui em Americana, aqui em Mineira, né? Na região do interior do estado de São Paulo, que vai ser, então, um verão quente e chuvoso, tá? Verão quente e chuvoso, com um inverno que vai ter, que será, então, um inverno mais frio e também mais seco, tá? Então, esse é o clima tropical continental ou tropical típico. É um verão chuvoso, né, e quente, né, com temperaturas altas e muitas chuvas, e um inverno com temperaturas mais baixas e com muita estiagem, ou seja, com ausência de chuvas, né? O clima, basicamente, seriam aí esses aí. Seria esse, né? O relevo, pessoal. O relevo desse domínio morfoclimático, ele é formado principalmente, né, por planaltos e chapadas, tá? Por planaltos e chapadas, tá certo? Para quem não tem a noção do que é um relevo em formato de chapada, seria assim, ó. Tá vendo, ó? Chapadas são planaltos, tá? Mas aí eles têm esse formato aqui, ó. São terrenos mais altos, né? E que apresentam o seu topo bem plano. Então, aqui a gente tem as chapadas, né? A chapada, por exemplo, dos Guimarães. Nós temos aqui, por exemplo, ó, a Chapada dos Veadeiros, que é uma das chapadas mais bonitas ali do centro-oeste do domínio do Cerrado, ó. Então, o domínio das chapadas, né, pessoal? Então, são relevos mais altos, só que apresentam com os seus topos mais planos, né? Que é o Vale da Lua, compensa muito conhecer. Cachoeira de Santa Bárbara, também é maravilhosa. Lugar muito bonito, viu? Aqui a Chapada dos Veadeiros é um lugar bem bonito mesmo. E, enfim, o relevo do Planalto, ele é predominantemente formado por planaltos e chapadas, tá? Deixa eu ver. Hoje estou falando sobre o Cerrado, é isso mesmo, tá? Qualquer coisa, dá uma fechada, abre de novo para ver se melhora, tá? Bom, então, né, para vocês terem uma noção, esse formato de relevo, né, aonde você tem, então, esse topo mais alto, né, e esse relevo mais alto, com a parte de cima dele achatada, a gente chama isso de chapada, pessoal, beleza? De chapada. Então, dentro do cerrado, do domínio morfoclimático do cerrado, a gente tem o domínio, então, de planaltos e chapadas, tá?
só para vocês conseguirem visualizar aí, ó, planaltos e chapadas, tá bom? Esse é o domínio, esse é o relevo típico do Cerrado, tá bom? Ó, aqui, ó, dá para ver bem, ó. A Chapada das Mesas, que é uma outra chapada muito bonita, tem no Cerrado também, muito legal. Chapada dos Guimarães aqui é bem bonito também. Enfim, pessoal, várias paisagens bonitas, né? E então o relevo do Cerrado é formado por planaltos e chapadas, tá? Agora tem o solo. O solo do Cerrado vocês já conhecem também, tá? Vocês sabem que ele é um solo ácido, né? Um solo ácido, um solo que sofreu aí muito com a lixiviação, né? Então é um solo que sofreu com a intensa lixiviação, por isso que ele não é um solo muito fértil, né? Ele apresenta aí uma baixa fertilidade. É claro que se ele for devidamente preparado, ele pode ser utilizado aí, né, para a produção de agricultura, mas ele é um solo ácido, né? Em linhas gerais, ele é um solo ácido que apresenta de fato, então, uma baixa fertilidade. Também vocês já sabiam disso, né? Já foi clima, já foi relevo, já foi solo, vegetação. A vegetação do cerrado, pessoal, ela é uma vegetação muito típica, né? Se você olhar, por exemplo, né, a vegetação, ela vai ter aquela característica de você ter, então, algumas árvores de porte médio, como vocês podem ver. Os galhos, né, os troncos, eles são sinuosos, né, são retorcidos. Dá para perceber também que não tem muitas folhas, não é aquela floresta que a gente chama de latifoliada, né? Latifoliada, pessoal, é tipo floresta amazônica, entendeu? Aquelas árvores cheias de folhas grandes, verdejantes, né? Dá para a gente ver aqui que o cerrado, ele apresenta, então, né, uma vegetação mais campestre. Então, tem aqui muitos arbustos, né? Dá para a gente perceber que existem muitas gramíneas. As árvores aí apresentam, então, essa característica dos troncos retorcidos. As folhas são pequenas, muitas vezes são mais amareladas. Notem, pessoal, que as árvores, elas são muito esparsas, né? O que significa isso? Elas ficam distantes uma da outra, né? Elas não ficam exatamente juntinhas umas das outras, elas possuem aí ó, uma distância legal entre elas. Então, não é tipo floresta amazônica, que é todo apinhado de árvores, né? Uma do ladinho da outra. Notem realmente que essa vegetação ela é bem característica por ter essas árvores, então, com esses troncos retorcidos, a casca grossa, né? Uma grande quantidade de arbustos e gramas, e você consegue perceber de fato que o tipo de vegetação do cerrado ela é bem específica, né? O fato dos troncos e galhos serem tortuosos, pessoal, é por causa principalmente das duas estações do ano, né? Uma muito chuvosa e uma muito seca. Então ela cresce de modo muito irregular. Como a chuva não é constante, as árvores do cerrado vão crescendo de formas irregulares, tá? Então, dá para ver bem aqui a vegetação do cerrado, tá? Que mais? Já falamos sobre o clima, falamos sobre o relevo, sobre o solo, a vegetação, e está faltando falar sobre a hidrografia. Bom, essa é uma das partes mais importantes aí para a gente falar. Como que é a hidrografia do cerrado, pessoal? A hidrografia do cerrado, ela é uma das mais importantes do Brasil. Por quê? Já comentei com vocês isso anteriormente. Justamente nessa parte do Brasil, que é no cerrado, pessoal, a gente tem um tipo de formação de relevo que a gente, como é muito planalto, né, então uma formação mais alta, a gente fala que o cerrado ele é um grande divisor de águas, né? Então, lembrando da nossa aulinha de bacia hidrográfica, o divisor de águas é aquilo que deixa, né, aquilo que marca até onde vai uma bacia. Então, pessoal, se o cerrado é um grande divisor de águas, o que isso significa? Que vai ser por causa do cerrado que muitos rios vão se formar. Muitos rios. Na verdade, grandes rios brasileiros se formam no cerrado, né? Como, por exemplo, o Rio São Francisco, um dos rios mais importantes do Brasil. Ele se forma no cerrado.
O Rio Paraná, né? Um rio brasileiro importantíssimo, nós já estudamos, se forma no Cerrado. Rio Araguaia e Rio Tocantins, 2 rios importantíssimos do Brasil, também se forma no Cerrado. Então, a hidrografia do Cerrado, pessoal, ela é muito rica mesmo. Principalmente por quê? Porque nós temos ali grandes nascentes de rios muito importantes para o Brasil, mas importantes mesmo, sabe? Que tipo assim, levam água, energia, transporte para milhões de pessoas. Então, a hidrografia do Cerrado é muito rica, ele é um grande divisor de águas. O Cerrado é considerado o berço das águas no Brasil, né? O berço das águas, porque vários rios importantes nascem nele. Então, do ponto de vista hidrográfico, é muito importante o Cerrado para o Brasil. Ele basicamente forma, então, grandes rios brasileiros. Ele é um grande divisor de águas, então ele ajuda a formar diferentes e diversos rios, né? E o Cerrado é considerado o berço das águas no Brasil. Então, realmente, é um domínio muito importante e do ponto de vista hidrográfico é mais importante ainda, tá? Porque é ali que estão as nascentes de grandes e importantes rios do Brasil, tá bom? Clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia. Passamos pelos 5 pontos dos domínios morfoclimáticos e falamos sobre os 5 pontos do Cerrado, pessoal. Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida em relação ao Cerrado? Fiquem à vontade. Quiserem perguntar no chat. Cerrado, alguma dúvida? Querem que eu repasse? Usou uma palavra para falar da distância das árvores, era esparsas? Isso. Na verdade, tanto faz você usar esparsas ou espaçadas, é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes, né, para falar a mesma coisa, então fique à vontade, Estela. Pode ser esparsas ou espaçadas, tá? Qual outro rio, Bruno? Oi? Como que é, Qual Du? outro rio é importante no Cerrado que se No forma Rio, nele? no Rio, no Cerrado, nós temos o Rio São Francisco, o Rio Paraná, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. São 4 dos rios mais importantes do Brasil que se formam no Cerrado, tá? Paraná, Tocantins, Araguaia e São Francisco, tá? Gi, o clima ele é tropical, tá? Chamado de tropical típico ou tropical continental, tá bom? Tropical típico ou continental. Verões com temperaturas altas, tá? E com chuvas, ou seja, com pluviosidade. Então, verões quentes e úmidos. E no inverno, as temperaturas são mais baixas, tá? E também chove muito menos. Então, o inverno é mais frio e também mais seco. 2 estações do ano muito bem definidas, tá? É o tropical típico ou o tropical continental, tá bom? Bia, por que as árvores estão espaçadas? Boa pergunta, Bia. As árvores estão espaçadas, Bia, porque elas precisam ter uma certa distância uma da outra para que elas possam se desenvolver. Como aquele solo da região não é um solo bom, né? Não é um solo que tenha muita fertilidade, e como você pode perceber, não tem tanta matéria orgânica assim, é um solo que sofreu muita lixiviação, conforme a gente já estudou. Então, para conseguir pegar os nutrientes do solo necessários para o seu crescimento, uma árvore precisa ficar bem distante uma da outra, para que as raízes possam crescer bastante e assim elas consigam tirar todos os minerais necessários para que elas possam se desenvolver. Na floresta amazônica, as árvores ficam uma do ladinho da outra, porque apesar do solo não ser fértil, como a presença de matéria orgânica é muito abundante, então elas conseguem ali estar próximas uma das outras, né? Mas no cerrado, como você tem ali, então, um solo altamente lixiviado, com pouca fertilidade, um solo muito ácido, então, para as árvores conseguirem sobreviver, Bia, elas têm que se espaçar para as raízes poderem, assim, se espalhar bem e elas conseguirem tirar todos os nutrientes do solo. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, mandem de novo. Pessoal, antes que eu saia do cerrado, alguma dúvida? Alguma dúvida?
Então, seria essa a mata invertida? Invertida como assim, Bia, você fala? Fiquei com um pouco de dúvida agora. Como assim, mata invertida? Se você quiser abrir o áudio para você falar, talvez. Ah, sim, com certeza. Com raízes profundas, sem dúvida alguma. Ela tem raízes muito profundas para poder conseguir pegar todos os nutrientes do solo, uma vez que o solo ele é muito ácido, né? Então, não é um solo que apresenta aí grande fertilidade, tá? Então, sim, são raízes bem profundas. Ah, agora eu entendi o que você quis dizer com mata invertida. É isso aí. Beleza, é isso aí mesmo, Bia. Cerrado, pessoal. Mais alguma dúvida? Cerrado, dúvidas? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora nós vamos para a Caatinga, beleza? Vamos para a Caatinga. E a Caatinga também, vocês já têm bastante informação sobre esse domínio. Vocês vão ver também que é só uma revisão. Caatinga, pessoal, clima. O clima da Caatinga é o clima semiárido, né? Semiárido. Que por causa do novo acordo da língua portuguesa, como vocês bem sabem, agora se escreve tudo junto, né? Semiárido. O que caracteriza um clima semiárido, pessoal? Ele é característico por apresentar, né? Temperaturas muito altas, então é um clima quente, né? E além disso, ele apresenta também baixa pluviosidade, ou seja, ele é um clima que não chove, é um clima seco, né? Então, o clima semiárido, pessoal, basicamente falando, ele é um clima que apresenta, então, temperaturas altas, tá certo? E pouca pluviosidade, ou seja, é um clima quente e que chove pouco. Temperaturas altas com baixa pluviosidade, certo? Então, o clima do Cerrado, o clima da Caatinga é um clima semiárido. Temperaturas altas e poucas chuvas, tá bom? Relevo, pessoal. Na Caatinga, no domínio da Caatinga, predominam, pessoal, relevos que variam desde planaltos e chapadas, como aqueles que vocês viram ali no Cerrado, tá? Planaltos e chapadas, mas principalmente, pessoal, as depressões, tá bom? As depressões. A gente encontra muita depressão dentro da Caatinga. Esse é o relevo dominante desse domínio, tá? A gente encontra algumas chapadas, encontra alguns planaltos, mas as depressões são um relevo típico da região, do domínio da Caatinga, então predominam ali as depressões, tá? Encontramos também planaltos e chapadas, mas as depressões, né? As depressões que são chamadas de interplanáuticas, tá, pessoal? Por quê? Porque elas ficam entre planaltos, né? Então, interplanáuticas. Essas depressões, elas predominam ali dentro da Caatinga, tá bom? Então, clima semiárido, o relevo é formado por planaltos e chapadas, mas principalmente por depressões interplanáuticas, ou seja, depressões entre planaltos, tá? O solo, pessoal, o solo da Caatinga, como vocês sabem, ele é um solo muito seco, né? É um solo raso, né? Então não é um solo profundo, é um solo pedregoso, cheio de pedras, né? Mas que ao mesmo tempo, como vocês também já sabem, ele não é um solo infértil, né? Na verdade, ele é um solo que apresenta uma boa fertilidade, só que não é um solo muito seco, né? Então é difícil você plantar na Caatinga. No entanto, né, apesar de ter esse solo que ele é extremamente seco, a gente pode aí afirmar que o solo da Caatinga possui uma boa fertilidade quando ele é irrigado, né, pessoal? Porque, naturalmente falando, é muito difícil você fazer qualquer plantio, tá? Então, da parte dos solos na Caatinga, é um solo seco, um solo raso, tá? Um solo pedregoso, né? Cheio de pedras. No entanto, quando esse solo ele é irrigado, ele apresenta então, né, uma boa fertilidade, tá? A vegetação. A vegetação da Caatinga, pessoal, é uma vegetação muito específica, né? Como, por exemplo, só para vocês verem, né? A vegetação, ela é bem característica, né? Bem característica mesmo.
O nome Caatinga, pessoal, ela vem do Tupi-Guarani, que significa Mata Branca, tá? Mata Branca. E esse nome Mata Branca é porque quando você olha para uma vegetação como essa, você basicamente acha que está tudo morto, né? Que não tem vida nenhuma. Afinal de contas, né? Se você pode perceber que as árvores estão praticamente aí secas, né? Temos então ali, né? Algumas espécies de cactos, né? Como vocês podem perceber. Aqui, ó, dá para ver bem, né? Também porque dessa tal de mata branca. No entanto, pessoal, a caatinga, ela tem aí a sua peculiaridade de também ser muito verdejante na época das chuvas, né? Então, quando você olha uma vegetação como essa, por exemplo, não dá para imaginar que isso aqui pode ficar verdinho dessa forma, né? É muito comum a gente olhar para a caatinga e achar que é uma mata sem vida, né? Uma mata que não tem nenhum tipo de, né, de formação vegetal, é muito desenvolvido, né? Mas quando você pega aqui, ó, a caatinga verdejante, dá só uma olhada, ó. Isso é caatinga, tá vendo? Ó? Isso aqui é a caatinga na época das chuvas, né? Que geralmente dura pouquíssimos dias, infelizmente, né? Aliás, às vezes dura algumas semanas, né? Então a caatinga na época das chuvas, pessoal, ela fica verdinha, ó. Ela fica verdinha, como vocês podem ver, tá vendo? Aqui é a caatinga, ó. Aqui a gente tem, né, exemplos de caatingas para vocês perceberem que na época da chuva elas ficam bem verdejantes, né? É claro, não vou mentir para vocês. Isso aqui, é igual eu falei, dura assim semanas no ano para você ver a caatinga, né, florescida desse jeito aqui, ó, né, bem verdejante. Na maioria das vezes a caatinga é isso aqui mesmo, né? Então essa vegetação bem mais seca, tá? No entanto, pessoal, só para ressaltar, essa vegetação não está morta, tá? Na verdade, essa vegetação é como se ela estivesse em repouso. Ela está simplesmente guardando aí os seus nutrientes, os seus minerais para a próxima estação das chuvas. Então, ela está como se fosse em stand-by, tá? Mas ela não está morta. Ela está simplesmente adaptada ao ambiente em que ela vive, tá bom? Você viu, Estela, que coisa? A caatinga, quando chove, fica linda. Linda mesmo. Ela parece. Ela fica mais verdejante que o cerrado quando chove. É muito bonito a caatinga na época da chuva. Mas, é claro, né, não é a maior parte do ano, tá? Isso dura algumas semanas, infelizmente. Mas o importante é saber que as árvores não estão mortas, elas estão vivas. Elas estão simplesmente adaptadas para o ambiente que elas vivem. Omar, sobre a parte da vegetação, o que eu estava falando é que dentro da caatinga, né, a gente está muito acostumado a ter essa ideia da caatinga, que são essas árvores secas, né? O nome caatinga significa mata branca. Então a gente está acostumado a ver essas árvores secas, né? Esses galhos praticamente sem nenhuma folha, e a gente acha que está tudo morto, né? Que isso aqui é uma vegetação morta. Na verdade, a caatinga, ela tem na sua vegetação, ela é altamente adaptada, né? Então, tudo isso aqui está vivo, tá? Tudo isso aqui é vivo. Ela está simplesmente esperando a próxima estação das chuvas para poder florescer, para poder verdejar. Então, essa vegetação ela é totalmente adaptada ao clima da região. Não tem nada morto aqui. É simplesmente, né, as plantas, as árvores, ficando ali naquele, né, no chamado stand-by, aonde na próxima chuva já verdece tudo de novo e ela já dá aquela renovada na vida dela. Então, a gente tem o costume de achar que a caatinga está morta, né? Que você olha e fala assim, meu, não é possível, né? Não tem nada nascendo aqui, né? Não tem nada desenvolvendo aqui. Muito pelo contrário, essa vegetação está super viva e ela está simplesmente adaptada ao clima, né, aonde ela existe, esperando a próxima estação da chuva para poder se desenvolver. Aí a caatinga na chuva, ela fica desse jeito, né? Fica bem verdejante, fica bem bonita, bem diferente, né, de quando ela está na época da seca, tá bom? Pessoal, no domínio da caatinga, o tipo de vegetação que predomina na caatinga, eu vou escrever aqui no chat, tá? É uma vegetação chamada de xerófita. Tá marcado no chat, tá? É uma vegetação chamada de xerófita, beleza? O que significa isso, pessoal? Vegetação xerófita é a vegetação que está adaptado
há um clima seco e pouco chuvoso, tá? É uma vegetação onde você consegue ver que são os cactos, são essas árvores que parecem que estão mortas, mas quando vem a chuva elas ficam verdejantes. Então, a vegetação da caatinga é do tipo de xerófita, tá? Xerófita. Esse é o nome técnico para a vegetação da caatinga. Xerófita com X. Está no chat de vocês. Deixei marcado ali porque fica mais fácil de vocês verem, tá? Xerófita, beleza? Então, o clima é semiárido, o relevo é formado por depressões principalmente, o solo, ele é um solo seco, mas que com a água tem uma boa fertilidade, a vegetação é formada por xerófitas de forma predominantes, e está faltando falar sobre a hidrografia, né? Como que é a hidrografia do domínio da Caatinga, né, pessoal? Essa vocês também já sabem, né? Na Caatinga, você tem a maioria dos rios, são chamados rios intermitentes ou rios efêmeros, né? Que são aqueles rios que são formados através da ação da água da chuva, mas não são aqueles rios igual aos rios amazônicos, que são os rios perenes, né? Rios amazônicos e dos cerrados são rios perenes, são rios que nunca secam. Nesse caso, os rios eles podem ser temporários, né? Eles podem ser aqueles rios que são formados na época das chuvas, né? Ou seja, eles aparecem durante alguns meses, ou então eles são aqueles rios formados após uma grande chuva que dura algumas horas, né? Enfim, esses rios podem ser intermitentes ou efêmeros, né? É a classificação deles, intermitentes ou efêmeros. Existem poucos rios perenes, certamente, né? O Rio São Francisco é o melhor exemplo de rio perene da região, obviamente, né? Então, a hidrografia do domínio da Caatinga, pessoal, não é uma hidrografia muito rica, tá? Não é uma hidrografia muito variada. É uma hidrografia que tem principalmente rios, né? De pequeno e médio porte, rios que secam constantemente, que são chamados de intermitentes ou efêmeros, né? O rio principal é o principal rio da Caatinga, aquele rio que leva a vida para a Caatinga, né? Então, é o principal rio perene desse domínio e de fato, não é aí uma região hidrográfica muito expressiva. A hidrografia da Caatinga não é tão expressiva assim. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, então, Caatinga, clima semiárido, relevo formado por depressões interplanálticas, vegetação, predomínio de xerófitas, tá? Solo raso, né? Um solo seco, pedregoso, mas que com a irrigação fica muito bom para o plantio. E a hidrografia é formada por rios intermitentes ou efêmeros, que são aqueles rios que são formados durante dias, né, ou no máximo meses na estação das chuvas, e o principal rio perene da região é o Rio São Francisco, que é o rio responsável por levar a água aí para regiões muito distantes do Nordeste, consequentemente da Caatinga. Tudo bem? Pessoal, Caatinga, alguma dúvida? Dúvida sobre Caatinga? Alguma dúvida sobre o domínio Caatinga? Querem perguntar alguma coisa? Hoje, os rios, eles são rios intermitentes, que são aqueles rios que se formam durante alguns meses na época das chuvas, tá? Ou eles são os rios efêmeros, tá? Que são os rios que se formam após uma grande chuva, ou seja, dura no máximo algumas horas, dias no máximo. Rios efêmeros, tá? São rios que não ficam com água o ano inteiro dentro, muito pelo contrário, é somente durante algum período pequeno, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Querem perguntar algo a mais sobre a Caatinga? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ah, com certeza, Bia. Você pode fazer toda a relação do mundo com a indústria da seca, sem dúvida alguma. A Caatinga, ela é o foco da indústria da seca, né? No entanto, assim, como os domínios morfoclimáticos, a gente não fala nada sobre a parte social, cultural, a parte, assim, né, mais econômica, então eu nem comento com vocês sobre isso na hora dos domínios, né?
Eu fico preso mesmo nas constatações naturais. Mas sim, dá para fazer a relação. Com certeza é uma relação possível, sim, tá? Pessoal, tudo bem então? Tudo tranquilo? Sobre Caatinga, nenhuma dúvida? Beleza, então? Pessoal, nossa aula já está acabando, faltam apenas 3 minutos, né? Vou parando por aqui. Depois aí, na próxima aula, a gente termina de ver os conteúdos, os domínios que estão faltando e a gente fecha essa parte da matéria. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Oi. Lembra